aí, quando abre os slides, vai abrir os slides direitinho. Então, tá. Então, boa noite para vocês. Eu acredito que se alguém for entrando aí, eu acho que todo mundo vai entrar pelo @escola, não vai dar problema na hora de entrar, né? Porque a hora que eu abro a apresentação, geralmente eu não consigo ver se tem alguém tentando entrar, mas qualquer coisa também vocês me avisam, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui a apresentação. Vou compartilhar com vocês, então, a aula de hoje. Só me avisem se abriu. Abriu? Abriu, Emprego, prof. desemprego, subemprego? Joia. Então, vamos Cooperativismo, lá. isso mesmo. Isso, tá. Então, vamos lá. Na verdade, essa temática aí, eu peguei lá da relação dos conteúdos de vocês, sabe, gente? E englobei, assim, numa aula só, vários conceitos, tá? Então, a gente vai trabalhar. Porque, por exemplo, assim, poxa, a princípio, todo mundo tem um certo conhecimento do que seja emprego, desemprego, subemprego. A gente tem noções, até porque vocês no curso provavelmente devem ter visto, né, em vários momentos, algumas noções a respeito disso, né? Mas, como a questão, por exemplo, da administração, ela vai lidar com essas questões o tempo inteiro, então é importante que a gente tenha um pouco de consciência a respeito dessas temáticas, né? Hoje a gente ouve falar, por exemplo, assim, desemprego estrutural, mas o que é isso, afinal de contas, né? Então a gente vai, né, eu vou tentar explicar para vocês, trabalhar um pouquinho essas questões todas aí, para a gente tentar ver se entender. Veja bem, a gente, vivendo em sociedade, a gente tem, assim, uma série de questões, de problemas sociais que aparecem, né, que a gente já estudou, que a gente já verificou, que a gente já viu com relação ao mundo do trabalho, por exemplo, assim, a disparidade de gênero, a questão da desigualdade salarial, por exemplo, entre mulheres e homens, a disparidade de raça, né, e cor, com relação, por exemplo, assim, ao mundo do trabalho, o negro, a exclusão social, as dificuldades, por exemplo, de acesso aos melhores salários, né? Sempre há uma diferenciação nesse sentido. É por isso que a gente vive numa sociedade, né, que a gente precisa resolver essas questões assim de inclusão do afrodescendente em função dos processos de exclusão, né, desse racismo estrutural que a gente tem dentro da sociedade. A questão dos direitos civis, a gente sabe que os direitos são garantidos, estão lá na Constituição, né? Mas muitas pessoas não conseguem acessar. Há uma injustiça social muito grande, porque a gente vive numa sociedade extremamente desigual, né? Uma insegurança. Vou falar um pouquinho para vocês que uma das situações que a gente tem hoje, resultantes desse desemprego, subemprego, ou mesmo do emprego, com a precarização do trabalho, né, com a perda de certos direitos que nós tivemos ultimamente, né, em função desse movimento neoliberal aí, então isso gera uma insegurança muito grande, né, na família, aquela coisa de você não saber se você vai ter um emprego amanhã para você poder gerar o teu sustento, uma série de questões nesse sentido, né? Essa perda da identidade, às vezes, né, que o trabalhador tem, porque o trabalho, lembram que a gente falava desde o comecinho, desde as primeiras aulas, ele gera identidade. O trabalho gera, digamos assim, uma expectativa de vida, de melhorar suas condições de vida. O trabalho, ele constrói a tua identidade no sentido de você se sentir valorizado, né? Então, essa problemática toda, ela está por trás da questão, né, dessas questões aí do emprego, desemprego, né, como que o cooperativismo surge, por exemplo, como uma alternativa diante de uma determinada situação, assim como o empreendedorismo também, né, então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso tudo. Existem diferentes instituições envolvidas, né? Quando a gente está falando de emprego, desemprego, subemprego, cooperativismo e assim por diante, a gente vai estar falando de diferentes instituições, porque você tem aí o governo, o papel, digamos assim, do governo para fomentar, digamos assim, o emprego. A gente vê que às vezes o surgimento de novas vagas, né, e o estímulo às novas vagas depende muito de políticas trabalhistas, né, estabelecidas pelo governo. Então aí a gente vai ver que, na verdade, envolve setores diferentes, instituições diferentes, né, espaços geográficos diferentes, né, no meio rural, no meio urbano, espaços interregionais, até espaços internacionais. Hoje, assim, a gente vai verificar, assim, por exemplo, que determinadas condições sociais ou
econômicas de determinados lugares, eles influenciam, né, na realidade mundial, na geração. Por exemplo, hoje, o fenômeno do desemprego não é um fenômeno só brasileiro, mas é um fenômeno praticamente mundial. O chamado desemprego estrutural é um fenômeno que surge a partir da globalização, do aumento da tecnologia, da informatização, né, que vai substituindo a mão de obra do trabalhador e assim por diante. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre todas essas questões aí. Isso aqui vocês já sabem, né? Eu já tinha, né, falado com vocês desde o comecinho, desde as primeiras aulas, né, que o trabalho é uma atividade fundamental em nossa sociedade, né, porque ele garante a nossa sobrevivência, ele constrói a nossa identidade enquanto indivíduo, o trabalho, ele gera socialização, porque ele liga, né, nos liga às diferentes pessoas na sociedade, o trabalho também acaba inserindo a gente na estrutura da sociedade, na estratificação, então, enquanto trabalhadores, a gente acessa determinadas classes, ou a gente está inserido numa determinada classe porque a gente é trabalhador, né? Se a gente fosse proprietário dos meios de produção, a gente seria burguesia e não seria trabalhador, a gente não venderia a nossa força de trabalho, ou seja, né, então o trabalho vai revelando isso, né? Então ele revela também os problemas, né, que a gente tem que enfrentar no cotidiano em relação ao mundo do trabalho, ou que o governo tem que enfrentar para digamos assim, visar solucionar os diferentes problemas que aparecem no mundo do trabalho, né? Desde a perda de vacas, o crescente desemprego, a substituição da mão de obra. Hoje existe, por exemplo, assim, na área de tecnologia da informação, uma série de enfim, desenvolvimento de tecnologias, de robôs, por exemplo, que estão substituindo o trabalhador, né? A pandemia também vai trazer uma nova forma de trabalhar. Daqui a pouco eu vou falar disso para vocês, e de repente até falo já, para eu depois não esquecer. Eu tenho um amigo em São Paulo, ele esteve aqui em casa nesse final de semana, e ele trabalha numa empresa de TI. Tem ele falou assim, que dos dois lugares, que é São Paulo e na região metropolitana de São Paulo, que tem as duas sedes, digamos assim, da empresa, um bloco inteirinho, eram 3 blocos, um bloco inteirinho já foi totalmente desativado, e um bloco com vários andares. Por quê? Porque com a pandemia, a maior parte das pessoas passaram a trabalhar em casa, e isso não vai retroagir, ou seja, as pessoas vão continuar trabalhando em casa, porque o que aconteceu? A pandemia só acelerou um processo que estava para acontecer ali, que era de repente as pessoas, ao invés de irem para a empresa fazer um trabalho, elas podem perfeitamente fazer o mesmo trabalho em casa, né? Isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, mas talvez a pandemia tenha acelerado esse processo aí. Mas, ao mesmo tempo, também, o fato de ter desativado o prédio gerou desemprego de pessoas que faziam a manutenção, a limpeza e tal, porque não vai ser necessário essa quantidade de pessoas, né? Os trabalhadores, né, que produzem ali, os programadores e tal, vão continuar com o seu emprego, mas algumas pessoas perderam o emprego nessa história aí. Justamente por quê? Porque as empresas, principalmente de tecnologia da informação, perceberam que elas podiam, elas antes não tinham muita confiança do trabalhador, às vezes, em casa, e agora tem, então isso também mudou. Né? Então, por exemplo, no mundo do trabalho, quais as políticas sociais que devem ser destinadas à geração de trabalho, emprego, condições de vida, né? Porque não tem como a gente desvincular essa questão das políticas sociais, né? As políticas sociais que os governos estabelecem, tanto em nível federal, quanto estadual e quanto municipal, de geração de estímulo ao emprego, ele pode crescer, né, digamos assim, o número de empregos, diminuir o desemprego e melhorar as condições de vida. Então, às vezes, certas políticas dependem de vontade, né, governamental para que isso se modifique e tal. Quando a gente vai trabalhar com os conceitos de emprego, desemprego e tal, a gente trabalha muito com as ideias que o IBGE desenvolve a respeito do que seriam as pessoas empregadas, desempregadas, assim por diante, né? Então, o IBGE traz alguns conceitos lá. Quem são as pessoas que são inseridas na força de trabalho, que estão fora da força de trabalho, os chamados ocupados, os chamados desocupados, né?
porque às vezes as pessoas podem estar inseridas na força de trabalho, porque elas têm idade, né, segundo o IBGE, ali, que faz parte, né, do mercado de trabalho, mas elas não realizam trabalho, então elas estão fora, né? Então a gente vai ver quem está fora da força de trabalho, estudante, criança, aposentado, né? Então a gente vai ver algumas questões assim. Então, empregados geralmente são aqueles que têm carteira assinada, que prestam serviço constante na empresa e que recebem salário. Né? Então, o empregado tem essa característica, né? Ele tem um contrato de trabalho assinado lá, presta serviços, né, e recebe salário. Tem também os trabalhadores avulsos, que são aqueles que prestam serviço de diversas empresas sem vínculo de emprego, né, que são contratados por sindicatos, órgãos gestores, né, às vezes um serviço de terceirização, por exemplo, às vezes é um contrato temporário, é aquele trabalhador que ele é chamado para fazer um serviço quando houver necessidade, né, então ele não é um trabalhador constante. Trabalhador por conta própria, quem é? É aquele que é empresário, o autônomo, o vendedor ambulante, por exemplo, feirante, aquele que é informal, né? É, informal é diferente do trabalho formal, né? Que é um empregado que tem carteira assinada. Então, aquele que não tem vínculo de emprego, tá? Então, por exemplo, o feirante que ele vende lá, sei lá, pastéis lá na feira, por exemplo, ou vende verduras, ou vende, né, a gente compra qualquer, às vezes, diferentes produtos na feira, por exemplo, ele não tem um vínculo de emprego formal como tem os outros trabalhadores com carteira assinada. O que pode acontecer é que ele, como autônomo, pode pagar a previdência para que, de repente, mais tarde, ele possa usufruir de uma aposentadoria lá. Então, ele pode fazer isso. Mas ele não tem, né, a seguridade, ou não tem, por exemplo, assim, algumas seguranças que tem aquele trabalhador com carteira assinada, tá? Aqui na terminologia do IBGE, só para a gente ver assim como é que é, então, por exemplo, quais as porcentagens, mais ou menos, da condição que a gente tem hoje, né? Então, aqueles que estão na força de trabalho seriam 61,4%, estudados de 2018, né? E fora da força de trabalho, 38,6%. Dentro da força de trabalho tem os desocupados e os ocupados, né? Os ocupados aí entram uma gama enorme, né? São aqueles que não estão ocupados, que estão desempregados. Existe toda uma classificação também que coloca, por exemplo, as mulheres que são donas de casa, né, que elas estão na força de trabalho, mas elas não estão ocupadas formalmente, né, então, enfim. Tem uma outra questão também que tem aparecido muito hoje, que é uma forma de emprego alternativo, que é chamada, não sei se vocês já ouviram a pronúncia disso, né, gig economy, ou gig economy, né, que é, na verdade, uma forma de emprego alternativo. São pessoas que prestam serviço, né, às vezes por aplicativo, trabalham como freelancers, né, que é o caso, por exemplo, de Ubers, né, as pessoas que trabalham com Uber, por exemplo, ou as pessoas que trabalham com o aplicativo iFood, fazendo entrega, né, então esse é o tipo de trabalho que tem, assim, digamos assim, crescido bastante, até porque as pessoas, como elas não têm um emprego formal lá, com carteira assinada, bonitinho, então elas buscam, né, como uma alternativa de trabalho, esse tipo de atividade também, né, então, às vezes também tem a ver com empregos temporários, né, onde as pessoas às vezes prestam um determinado serviço, daí é pago separadamente, né, em vez de trabalhar com um emprego, um trabalho fixo lá, ela faz um trabalho temporário, como freelancer, por exemplo, tem várias pessoas que trabalham nesse sentido. O emprego convencional, com trabalho, horário fixo no escritório da empresa, está sendo substituído por relações mais fluídas, aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, né? Ou seja, alguns trabalhadores, eles já não vão mais para o escritório para trabalhar, tal, eles realizam atividades fora, né? Trabalham sob demanda, então, de acordo com a necessidade, eles realizam o trabalho, né? Citei agora há pouco o caso do Uber. Existem algumas plataformas para contratação desses freelancers, ou seja, dessas pessoas que fazem esses trabalhos esporádicos, assim, Upwork, talvez você já tenha ouvido falar, Workana, Voice Bunny, e tem a brasileira Crowd, que são plataformas que fazem esse elo
entre as pessoas que prestam serviços como freelancers, por exemplo, para determinadas empresas, tá? Essa questão do desenvolvimento tecnológico, né, faz com que, digamos assim, haja um crescimento grande de números de contratados temporários, de autônomos ou temporários, né, repetir, né, como trabalhadores temporários ou autônomos ali, no sentido de, segundo a demanda, né, tem muito a ver com aquilo que nós tínhamos visto sobre o toyotismo, lembram? Que é um modelo, um sistema de produção, um sistema de trabalho pautado na ideia da produção segundo a demanda, né? Então, o desenvolvimento tecnológico, ele só requisita, digamos assim, determinados trabalhadores em determinadas situações ou momentos mais específicos, tá? Aqui, segundo uma pesquisa publicada na CNN em 2017, a Gig Economy, né, que é esse modelo diferente de trabalho que tem surgido, como Uber e assim por diante, representa, nos Estados Unidos, 34% da força de trabalho. E a previsão era que em 2020, nos Estados Unidos, deveria atingir 43% do total da força de trabalho. Repara como é grande isso, então há um crescimento muito grande. Isso é muito complicado se a gente pensar em termos de seguridade para o trabalhador, né? Uma vez que esses trabalhadores, eles não têm os mesmos direitos do trabalhador fixo, com carteira assinada e tal, né? Então, é uma problemática que se apresenta aí, né? Isso gera precarização também, né? Insegurança, todas aquelas questões que a gente estava vendo anteriormente ali. E o que é o conceito de desempregados lá que o IBGE traz para a gente lá? Diz assim, o desemprego, de forma simplificada, se refere às pessoas com idade para trabalhar, ou seja, aquelas pessoas acima de 14 anos que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Então, segundo o IBGE, os desempregados são aquelas pessoas que já têm idade de trabalhar, que não estão trabalhando, mas estão procurando trabalho, né? Daqui a pouco eu vou falar de uma outra conceituação que o IBGE traz para as pessoas, por exemplo, que já desistiram de procurar emprego, né? Então, assim, para alguém ser considerado desempregado, não basta não possuir emprego, tá? Ou seja, ele tem que também estar procurando. Existem 4 principais formas de desemprego: sazonal, cíclico, de transição e estrutural. O sazonal, ele ocorre, às vezes, em determinadas regiões, no espaço rural, na época da colheita tem trabalho, né? Na época que não está colhendo não tem, então ele é sazonal, ele depende de determinadas estações do ano, alguma coisa nesse sentido. O cíclico também, né? Então depende um pouco de ciclos da economia e tal. De transição, às vezes é um desemprego que ocorre por causa de uma crise econômica específica, de repente a crise se resolve e aí o emprego volta a acontecer. E o desemprego estrutural é aquele mais grave, em certo aspecto, porque é aquele que resulta de condições do próprio sistema. É o próprio sistema que gera o desemprego e não vai abrir oportunidades de trabalho. Então, vamos pensar assim, existe um desemprego estrutural ocasionado pela tecnologia. A tecnologia está gerando desemprego, certo? Porque ela está substituindo grande parte, como eu falei agora há pouco, os robôs fazem o trabalho de muitos trabalhadores, o caixa eletrônico do banco faz o trabalho de muitos trabalhadores, certo? Então, esse é um desemprego estrutural, ele é mais complexo, mais difícil de resolver. Aliás, nem se resolve, porque aqueles empregos que foram perdidos ali, eles não vão ressurgir, digamos assim, tá? Aqui tem, olha só, no segundo trimestre de 2020, a população brasileira, de acordo com as divisões do mercado de trabalho. Então, é um dado bem atualizado. Então, a gente tinha ali, por exemplo, o que está em azul, mais escuro, mais forte ali, é o número de ocupados, que seriam 83.347.000 pessoas. Aí, desocupados, que está em vermelhinho ali, então 12.791.000 pessoas. O que está em verde é fora da força de trabalho, que são as crianças, enfim, estudantes, aposentados, aí 77 milhões, certo? E daí, as pessoas que estão abaixo da idade de trabalhar ali, que abaixo dos 14 anos. Então, ali, no caso, fora da força de trabalho, não entrariam as crianças naquele verdinho. Então, abaixo da idade de trabalhar,
seriam, né, 36 milhões, que seriam daí as crianças, no caso, porque seriam abaixo de 14 anos. Então, esse é mais ou menos o retrato que a gente tem ali, né? Tanto é que as últimas pesquisas têm revelado, na verdade, que a gente tem hoje a metade da população não inserida no mercado de trabalho. Né? Só a metade da população é que tem renda, digamos assim. Isso é assustador, porque aí você tem uma certa parcela da população que tem que sustentar a grande maioria, digamos assim, né? Aqui, a taxa de desocupação no Brasil, nas grandes regiões também do segundo trimestre de 2020, aqui por região, certo? As taxas de desocupação ali, as maiores estão no Nordeste, né? Conforme vocês conseguem ver ali. Depois Centro-Oeste. O sul do Brasil está com as menores taxas de desocupação ali. Então, significa dizer que as condições de trabalho, de emprego aqui são um pouco menos graves, né, do que outras regiões do Brasil, tá? Aí eu coloquei aqui um link que depois vocês podem abrir para vocês lerem, eu não vou fazer a leitura com vocês agora, que é um texto bem interessante que vai falar sobre a questão do desemprego diante da pandemia, né, com um recorde de 14 milhões de brasileiros. É bem atual, né, é do dia 16 de outubro, essa reportagem, agora de 2020, então é bem interessante vocês lerem lá esse texto depois, onde o IBGE está apontando, né, esse número estrondoso, né, crescimento grande de desempregados, muito em função também da pandemia, tá? Aqui é um gráficozinho que mostra essa classificação que o IBGE faz, né? Então, por exemplo, assim, a população total, depois tem dentro da população total tem a população abaixo da idade de trabalhar, daí a população em idade de trabalho, que é 14 anos ou mais, daí as pessoas que estão na força de trabalho e as pessoas fora da força de trabalho, né? Então, aí, depois vocês dão uma olhadinha nesse gráfico, porque, que eu tinha falado para vocês que eu ia falar para vocês, que o IBGE traz uma terminologia que são os desalentados e os não desalentados. São aquelas pessoas que não buscaram trabalho, mas estavam disponíveis, ou seja, a pessoa está desempregada há um certo tempo, ela vai buscar trabalho, vai, e daí ela é considerada ali ainda dentro, né, da população desempregada. Só que daí chega um determinado momento que ela já desiste, né, então são os chamados desalentados, quer dizer que a pessoa que está desempregada, aí ela já desistiu de procurar emprego, né, porque por causa da negação, né, o tempo inteiro, então ela já existe um número bastante grande de pessoas no Brasil nessa situação hoje em dia, né. O subemprego, o que, que é? É uma condição em que determinado trabalho é exercido sem necessidade de qualificação profissional, né, às vezes a pessoa realiza uma atividade de subemprego, é um trabalho informal, sem carteira assinada, é um trabalho que a pessoa vai garantir a sobrevivência de uma forma ou de outra, às vezes ela não ganha nem a metade do salário mínimo, né? Então, o subemprego, ele acontece e cresce muito em situações de alto desemprego, porque às vezes a pessoa vai, busca um emprego, ou ela não tem qualificação, ela nem vai atrás de buscar emprego, então ela vai, de repente, sei lá, vai coletar material reciclável na rua, porque é a forma que ela encontra de sobrevivência, né? Então, muitas vezes porque a pessoa não tem qualificação e muitas vezes porque também não tem as oportunidades, né, de emprego, e não sei se vocês repararam, mas a gente tem visto muito, né, vendedores ambulantes, de uma certa forma é uma situação de subemprego também, né, porque a pessoa, ela faz o trabalho ali, vai vender aquele produto ali no meio da rua, estende lá um lençol, um tecido, vende meias, por exemplo, né? Muitas vezes ela garante ali só o dinheiro suficiente para a própria sobrevivência. Geralmente são atividades ou tarefas que são inferiores à instrução profissional que a pessoa tem, né? Muitas vezes a falta de oferta de emprego, né, para profissionais qualificados obriga as pessoas, às vezes, que tem até uma certa qualificação a ir fazer um trabalho que não tem um bom rendimento. É comum a gente ver, por exemplo, pessoas que têm qualificação profissional, que têm curso, que têm grau universitário e tal, às vezes está trabalhando como Uber, por exemplo, né? Então, justamente por quê? Porque são situações em que a pessoa se vê obrigada, né, para garantir a sobrevivência e tal, uma situação que é desfavorável do mercado de trabalho e tal, que ela acaba exercendo essas atividades.
Normalmente, os subempregos estão envoltos por ilegalidades, às vezes, né? Então, às vezes a pessoa vai trabalhar numa fazenda lá para, sei lá, cortar cana, né? Então, ela trabalha em condições quase análogas à escravidão, né? Não tem os direitos trabalhistas garantidos, a gente já sabe disso, uma vez que ele não tem um trabalho fixo nem carteira assinada, então não tem férias, 13º, aposentadoria e assim por diante, né? As condições de subemprego estão relacionadas ao desemprego, eu já falei isso para vocês, né? Então, obrigam trabalhadores, muitas vezes fazem um trabalho para garantir a sua sobrevivência, sem perspectiva de crescimento profissional, uma vez que não tem outra saída, né, dentro ali do mercado. E aí, com isso tudo, a gente tem todo um processo de precarização do trabalho, né? Instabilidade, ritmos intensificados, todas depois, principalmente no Brasil, da reforma trabalhista, eu não sei se vocês assistiram aquelas últimas aulas que eu pus lá, a gravação, eu espero que vocês tenham assistido, porque ali vai trabalhar um pouquinho essas questões, né, da, da, do, do, de uma precarização do trabalho decorrente, digamos assim, de uma exigência cada vez maior, né, no cumprimento de metas, uma cobrança cada vez maior e, ao mesmo tempo, um aumento no ritmo do trabalho, né, o trabalho com novas regras salariais, né, que vai precarizando. Isso eu estava vendo uma análise no jornal a respeito do trabalho no Brasil, por exemplo, que em 2000, aqui quando houve a mudança na reforma da Previdência, quando houve a reforma da Previdência, muita gente que não estava aposentada ainda foi pedir aposentadoria e tudo, então muitas pessoas se aposentaram. E eles falaram que uma das crises do país está sendo gerada por causa disso, porque as pessoas que se aposentaram, algumas se aposentaram em torno de 3 salários mínimos, que isso em termos de Brasil é muito. Ou seja, que é um salário que desequilibra a economia, uma vez que, em termos de Brasil, uma pessoa receber 3 mil e pouco, quase 4 mil, é um ótimo salário em termos de Brasil. Mas o que eu estranhei era o comentarista fazendo isso como se, de repente, isso fosse algo negativo, como se fosse algo ruim. Quer dizer, a pessoa trabalhou a vida inteira dela, aí ela vai trabalhar, vai aposentar, e ela tem condições de trabalhar, de aposentar lá com 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, e ele estava achando isso ruim, né? Por isso que a reforma da Previdência, ela vai achatar, né, o salário na aposentadoria. Meu cunhado acabou de aposentar, vocês não acreditam como reduziu o salário dele praticamente para metade, gente. O negócio é muito injusto, né? E justamente porque, né? Poxa, a pessoa trabalhou, se for colocar na ponta do lápis, ele trabalhou acho que quase 40 anos na vida dele para aposentar com um salário a metade do que ele estava recebendo, né? Justamente por quê? Por causa dessas questões todas aí que a reforma da Previdência trouxe, né? Eu, por exemplo, hoje estaria aposentada já, definitivamente. Eu aposentei o ano passado de um padrão, no meu padrão, eu estaria aposentada agora se não fosse a reforma da Previdência. Como teve a reforma da Previdência, eu vou ter que trabalhar até 2022. Ou seja, eu vou passar de 30 para 32 anos de trabalho, mais ou menos isso. Enfim, mas é só uma observação. Então, na verdade, essa precarização, essa instabilidade, o aumento da terceirização também, que tem feito com que as pessoas tenham um contrato temporário de 3 meses, ele pode prorrogar para 6 meses, no máximo até 9 meses. Isso faz com que, de repente, as pessoas tenham uma insegurança tremenda, não saber, no ano que vem, ou daqui 6 meses, ou mesmo daqui 3 meses, pode ser que eu não esteja nem trabalhando nem recebendo salário. E daí, como é que fica? Como é que eu pago meu aluguel? Como é que eu faço mercado? Ou seja, né? Essa questão do trabalho temporário, do trabalho precarizado, gera uma sensação de insegurança tremenda, né? Uma das questões que, de repente, tem resolvido a vida de muitas pessoas, né, é a questão do cooperativismo. Né? O que é o cooperativismo? Ele é um movimento econômico social entre pessoas, né, que se associam, digamos assim, numa determinada atividade econômica com o objetivo de atingir o bem comum. Né? O fim, por exemplo, do cooperativismo não é o lucro, mas é o ser humano. Então, geralmente, as cooperativas, elas visam garantir, digamos assim, de forma democrática e participativa, a
sobrevivência dos associados, né? Então, o cooperativismo, ele visa muito mais suprir as necessidades das pessoas associadas, cooperadas lá, do que necessariamente o lucro. Né? Então, aqui eu peguei o exemplo da cooperativa de catadores de papel e papelão e materiais reutilizáveis, a chamada Copamare. A Copamare, ela está presente em vários estados brasileiros, né? Que são cooperativas de catadores de papel. E como que essas cooperativas, elas contribuíram para que essas pessoas, elas tenham a possibilidade de garantir a sua sobrevivência de uma maneira muito mais organizada, né, democrática, participativa, né, de colaboração ali. Então, o cooperativismo é uma atividade interessante, né? Por quê? Porque ela visa, digamos assim, garantir as condições de vida dentro de determinadas condições que talvez se as pessoas não se associassem, não conseguissem, né? Então, a gente vira e mexe, tem cooperativas, por exemplo, que são formadas a partir de trabalhadoras que colhem o coco, por exemplo, trabalhadoras que produzem artesanato a partir do barro. É muito interessante, porque essas pessoas às vezes acabam criando uma cooperativa, inclusive muitas delas gerando um processo até de exportação desses produtos, né? Então, tem algumas coisas bem interessantes que surgem a partir daí, né? O empreendedorismo também é uma atividade interessante que surge, às vezes até em situações de crise, onde a pessoa, ela tenta criar algo novo, ela tenta superar, empreender para superar uma determinada situação de desemprego. Existem inúmeros casos, por exemplo, de pessoas que viram empreendedoras, se tornam depois até empresários e tal, em função do fato de terem perdido o emprego, de repente investem em a criação de um determinado produto, a criação de um determinado modelo, né, de trabalho e assim por diante. Eu peguei ali esses conceitos do Sebrae, né, o Sebrae é super legal, gente, se vocês quiserem saber qualquer coisa relacionada à questão do empreendedorismo, é muito interessante, eles fornecem assessoria, eles fornecem cursos, né, que vai, digamos assim, às vezes você tem uma ideia brilhante, às vezes você tem um produto que você quer desenvolver, que você acha, né, então, de repente, busquem lá. Então, eu peguei no Sebrae, porque o conceito de empreendedorismo ali para a gente desenvolver um pouquinho aqui, né? Então, no caso, o empreendedorismo ele tem muito a ver com o próprio desenvolvimento econômico, né? Porque quanto mais empreendedores, no colégio particular que eu trabalhei, né, o Colégio Bom Jesus, por exemplo, tem uma disciplina, as crianças têm uma aula, se não me engano, é uma aula por semana, desde, eu acho que a sexta série, sobre empreendedorismo, né? Onde eles vão aprender alguns princípios, né? O que o empreendedor pode, digamos assim, criar, né? Aqui o Joseph Schumpeter, né, que no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, ele diz que, na verdade, o empreendedorismo é uma destruição criativa. Por que é uma destruição? Porque você destrói algo velho para criar algo novo. Né? Então, é por isso que é uma destruição criativa, né? Então, o empreendedor é alguém que está construindo alguma coisa, né? Superando a, uma determinada situação antiga e cria algo novo, né? Que vai se destacar e pode, de repente, dar muito certo, né? Numa visão bem simplista, né, olha, na última parte ali, né, a gente pode entender o empreendedor como aquele que inicia algo novo, aquele que vê o que ninguém vê, aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação, né, o Sebrae fala isso, né, aquele que, na verdade, às vezes a pessoa tem uma ideia brilhante, para desenvolver uma determinada atividade, e daí ela cria uma plataforma, passa a vender os produtos, né, via internet. Então, é muito interessante, porque às vezes a pessoa, ela cria um determinado produto, desenvolve uma determinada ideia e vira um empreendedor, né? Esse tempo tinha, acho que até uma propaganda, se não me engano, que era do Sebrae, onde tinha uma mulher, ela afrodescendente, e ela produzia uma série de produtos vinculados à escola, cadernos, pastas, agendas, tudo com temática afro. E com a pandemia, ela começou a desenvolver mais isso em casa, criou uma plataforma e passou a vender pela internet.
e está com um sucesso tremendo, né, a atividade que ela realiza. Então, é interessante de verificar como que algumas pessoas, às vezes, nessas situações, elas conseguem se superar, né, criando alguma coisa. E aqui, o que leva alguém a ter né, o próprio negócio? Imaginação, determinação, autoavaliação, habilidade de organizar, habilidade de liderar pessoas, habilidade de conhecer tecnicamente etapas e processos. Às vezes a gente vê alguém na área da gastronomia, por exemplo, né, que era uma pessoa que fazia ali, a vizinhança começou a comprar os produtos, de repente ela acabou criando uma marca, desenvolveu determinados produtos ali e conseguiu, né, criar ali um mercado, né, e se tornou, digamos assim, uma empreendedora de uma rede, por exemplo, sei lá, de cupcakes, por exemplo. É muito interessante, né? Então precisa ter essa habilidade, digamos assim, de conhecer tecnicamente o que fazer, né? Quais as etapas do processo para empreender e assim por diante, tá? Então, nossa, terminou exatamente no horário que eu tinha marcado ali. Esse foi o conteúdo, né, de hoje, embora eu tenha falado bastante coisa para vocês, bastante conceitos aqui, mas eu acredito que ficou tranquilo, né, para vocês entenderem, porque não é tão difícil. Inclusive, alguns deles, alguns slides eu coloquei já com texto mesmo, porque eu acho que facilita para vocês na hora de vocês irem responder atividade, avaliação, né? Facilita na hora de consultar, por exemplo, ali, tá? Porque às vezes, se eu não coloco muito, só coloco tópicos lá e tal, e a gente não tem tido texto. Se eu tivesse em sala de aula com vocês, com certeza vocês receberiam textos sobre isso, né? Aí facilitaria, mas como aqui a gente não tem muito isso, então aí vocês consultam os slides para poder fazer daí, tá? Eu vou encerrar a gravação, daí eu abro para vocês fazerem alguma pergunta ou alguma observação, tá bom?